Oi, pessoal do nono ano, iniciando com vocês mais uma semana do nosso terceiro PET, né? Terceira semana também. E nessa semana, o tema de vocês, lá na página 56 do PET, é recursos naturais e a questão ambiental, tá? Então, o nosso texto lá, ele começa falando para vocês o que são recursos naturais, né? Então, recurso natural é tudo aquilo que faz parte da natureza. O ar, a água, o solo, a vegetação, os recursos minerais, né? E tudo que pode ser aproveitado pelo ser humano é recurso natural, tá? Os recursos naturais, eles podem se dividir em dois grupos, os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que se renovam rapidamente, como a água, o sol, o vento, né? Já os recursos não renováveis são aqueles que levam milhões de anos para se renovarem, como o petróleo, o gás e o carvão, tá? Então o texto vai falar sobre isso, sobre os recursos naturais, né? E essa classificação em recursos renováveis e não renováveis. Lembrando que esses recursos, eles são fundamentais para o desenvolvimento econômico, social, cultural de um país, tá? As atividades, elas começam, né, na número 1, para vocês explicarem uma frase e darem exemplo dessa frase, né? Que é a seguinte: algumas sociedades utilizam os recursos naturais muitas vezes de forma predatória ou abusiva, né? Vocês vão dizer para mim como que vocês veem as pessoas usando os recursos naturais? Por exemplo, a sua vizinhança, eles usam a água com consciência ou ficam horas lavando a calçada, né? A margem do rio da cidade de vocês, ela tem vegetação? A vegetação foi retirada, o rio está desprotegido, né? Então é dentro desses aspectos que vocês vão dizer. E vocês podem perceber que nós, seres humanos, usamos cada vez mais de forma abusiva os recursos naturais. Tem uma pesquisa por uma revista científica que ela diz que se nós parássemos de desmatar a Amazônia hoje, ela já estaria condenada por mais 50 anos. Vocês devem estar vendo nos noticiários a questão das queimadas no Pantanal. Ontem tinha uma névoa na região ali do Mato Grosso que impossibilitava a visibilidade de tanto há 15 dias que o fogo não para no Pantanal. Então a gente está acabando com os habitats naturais, não só dos seres humanos como dos animais também, tá? A questão 2, vocês vão preencher a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira vocês têm número 1 e número 2, recursos renováveis e não renováveis. Aí vocês vão dizer, o ouro é renovável ou não é renovável? O diamante, o solo, tá? Vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. A questão 3 é para falar sobre o processo de industrialização e também sobre o processo de urbanização e a consequência disso para o meio ambiente, né? Quais são as principais causas de degradação ambiental hoje em dia no mundo? Tá? A questão das queimadas, do desmatamento, para que se faz isso hoje? A questão 4 é a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre o assunto, né? Que atitudes importantes os cidadãos, ou seja, as pessoas, né, podem tomar em defesa aos recursos naturais e em relação ao meio ambiente, né? E também com relação às indústrias, né? Hoje existe lei ambiental e as indústrias são obrigadas a devolver na natureza aquilo que elas retiram. Melhor do que elas retiraram, né? A água que é usada tem que voltar limpa para os rios, as fábricas têm que colocar filtros, né? São exigências ambientais, né? Tem também a redução da quantidade de papel. Todos esses fatores hoje são leis dentro das indústrias, tá? E até mesmo a presença de áreas verdes. Agora, com relação a nós, cidadãos, né? Economizar água em casa, economizar energia, né? Tudo que está ao nosso alcance para que os recursos não entrem aí em escassez, tá? Pode falar também a questão dos solos, né? Quanto lixo nós jogamos e parte desse lixo acaba infiltrando e poluindo os solos, entupindo bueiros e causando inundações. Então, reflete um pouquinho sobre a situação e a realidade de vocês. A questão número 5 é a interpretação de uma charge, tá? Tem uma estufa com uma árvore, né? Falando que pertence a um museu arqueológico.
e aí vocês vão dizer qual é a interpretação de vocês com relação a essa charge, tá bom? Com essa atividade encerramos a explicação do volume 3, né, da semana 3. Peço a gentileza, se ainda não enviaram as atividades do volume 1, volume 2, volume 3 e revisão, que estejam enviando, né, pois essas atividades estão fazendo parte da carga horária de vocês, tá bom? Os meios de comunicação comigo estão no Facebook da turma de vocês, tá? Qualquer dúvida é só perguntar lá que eu respondo, e qualquer dúvida também estou à disposição. Boa semana de estudos e até mais!